Shalom, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos dar continuidade, né? Nossas aulas, saindo do sistema religioso, né? Vamos dar continuidade, nós começamos agora outra. O que é o dízimo? Dízimo é bíblico? É cristão? Vamos aqui mais aprofundar nesse estudo. E paramos aqui no parágrafo dízimo versus sábado. Tá? Ultimamente se tem dado muita ênfase à prática do dízimo. Até a Igreja Romana, que o adotou em tempos passados e dele desistira, voltou a pregá-lo. Não com a violência com que alguns pregadores evangélicos fazem, ameaçando, excluindo da igreja ou não permitindo que o não dizimista dela participe, mas com argumentos piedosos, suaves, persuasivos, longe da síndrome de Malaquias e bem distante da síndrome da maluquice. Caro aluno, vamos levar você agora a fazer uma comparação do dízimo com o sábado, que poderá trazer mais luz a esta aula. Em poucas palavras, quais as consequências imediatas se não se desse o dízimo, conforme nos informa Malaquias 3? Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Bom, antes de qualquer coisa, paramos tudo agora e, por favor, leia este documento a seguir com atenção. Ele traz o entendimento de versículo em versículo sobre o contexto de Malaquias 3 para vê-lo, baixar e imprimir. Agora que você já leu o documento, vamos prosseguir com a comparação. O que aconteceu com o primeiro israelita que infringiu o preceito da guarda do sábado, cuja ordenança é anterior à do dízimo, e foi repetida diversas vezes? Quando foi pego apanhando lenha para cozinhar o seu guisado, Êxodo 16, 20 e de Levítico 27, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Criador ordenara a Moisés, número 15. Ou seja, a inobservância do preceito do sábado teve consequência mais grave do que a observância da prática do dízimo. Que tal aqueles que estão na lei começaram a matar os adúlteros, os homossexuais, os fornicadores, os não dizimistas e os que não guardam o sábado? Eu acho que nunca leram a carta aos Gálatas, o livro aos Hebreus ou a carta aos Romanos. Que o evangelho aqui ensinado neste curso possa rasgar o véu da sua vida. O voto de Jacó. A segunda vez que o dízimo é mencionado é pelos sábios, pelos lábios de Jacó, no episódio da visão da escada, quando fugiu de seu irmão Esaú, indo para Padã Arã. Leia devagarinho o texto, duas ou mais vezes. Pese cada palavra que foi dita por Deus a Jacó, e cada palavra que Jacó disse a Deus. Deixe o texto falar o seu entendimento. A terra em que agora está deitada eu te darei a ti e a tua descendência. Deus falou, agora é Jacó falando. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai
Então o Senhor será o meu Deus, de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Gênesis 28. E Deus foi com ele e guardou-lhe ainda mais do que o pão para comer e roupa para vestir. Deu-lhe riqueza, como veremos adiante. Então, quando os seus descendentes recebessem a terra, ficariam obrigados a entregar o dízimo do que Deus lhe concedera. Se iam herdar a bênção prometida a seu pai, deveriam herdar também a obrigação contraída por ele naquele pacto. Pois foi justamente a terra que Deus prometera dar a Jacó, que foi dada a seus descendentes. Foi por causa desse voto espontâneo de Jacó, feito diante da promessa de Deus, que os seus descendentes ficaram obrigados a entregar ao Criador todas as dízimos da terra de Canaã, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, do gado e do rebanho, quando entrasse na posse desta terra prometida. Levítico 27. Se você assinalou com lápis vermelho todos os tempos que falaram na terra que seria dada a esse povo, já deve ter percebido que todo o trato de Deus com Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes gira em torno dessa promessa, ou seja, sempre envolvendo a posse da terra de Canaã. Continue lendo e marcando. Agora preste atenção, se você procurar em toda a Escritura uma menção apenas do dízimo em dinheiro, nada encontrará. Nem tampouco a obrigação de um aguardeiro, carpinteiro, comerciante, copeiro, empregado, empresário, ferreiro, médico, padeiro, pedreiro, soldado, tecelão ou de qualquer outra profissão daqueles tempos de pagar, entregar o dízimo do seu salário ou do seu rendimento. O dízimo somente incidia sobre os frutos ou produtos da terra da promessa que os israelitas herdaram, ou seja, a terra de Canaã. E não pense que naqueles tempos idos não houvesse pagamento em dinheiro de salário e indenizações. Havia sim. Veja esta menção em Êxodo 21 e Levítico 29. Apenas em duas ocasiões o dízimo podia ser transformado em dinheiro. Primeiro, quando o dizimista quisesse resgatar alguma coisa, ou seja, em vez de entregar as coisas dizimadas, propriamente dita, ele as substituía por dinheiro. Nesse caso, havia uma pena, ele tinha de acrescentar 20% ao preço dela, isto é, 1/5 do seu valor, Levítico 27. Imagina o fato, o judeu descendente de Jacó recebeu a posse da terra prometida, plantou, colheu, separou o dízimo, mas quer ficar com uma dessas coisas do dízimo. Tudo bem, pode. O sacerdote avalia-se bem, o dizimista acrescenta 20% sobre o valor dele e entrega o dinheiro. É como se ele estivesse comprando a mesma coisa que ele tinha consagrado como dízimo, com o ágio de 20% ou 1/5. Compreendeu? Não se trata de dízimo do dinheiro recebido a título de salário ou lucro. Segundo, quando ele estivesse longe do lugar de Jeová, iria determinar para o culto e para a entrega dos dízimos e das ofertas, e fosse custoso transportar para lá o dízimo consistente em cereal, vinho, azeite, gado. Então, o dizimista podia vender tudo, inclusive os primogênitos dos animais que pertencia a Jeová, e converter tudo isso em dinheiro. Comparecer ao templo e lá comprar
o que quisesse para substituir o que ele havia vendido. Deuteronômio 14. Neste caso, ele não tinha de acrescentar os 20%. Deu para notar que ele não entregava dízimo em dinheiro a ninguém. Ainda sobre a história de Jacó, um pregador legalista disse que, na volta de Padã Arã, Jacó pagou o dízimo a Esaú. Brincadeira. Esse pregador conseguiu tirar essa mirabolante ideia do fato de Jacó, ameaçado de morte e tremendo de medo, ter dado uma baita presente a Esaú para aplacar o ódio desse seu irmão, a quem ele enganara, usurpando-lhe a bênção da primogenitura. Gênesis 27, 32. Leia com atenção o recado que Jacó mandou a Esaú. Assim falei a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr merecer sua presença. Então Jacó teve medo e se perturbou. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de azeite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Partilha dos dízimos. Considerando que o dizimista tinha de comer o dízimo ou do dízimo, e levando em conta que tinha a obrigação de distribuí-lo como o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, então vamos fazer um cálculo sobre isto. O dizimista ficaria com 1/5 do dízimo, 2% do bem dizimado. O levita com 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado. O estrangeiro com 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado. O órfão com 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado. A viúva com 1/5 de dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado. E de acordo com o texto, foi o próprio Adonai que mandou fazer isto: de cada 500 cabeças, uma, e o dareis ao sacerdote Eliezer para a oferta do Criador. Tâmaras de cada 50, e o darás aos levitas. Sabendo quanto é, em percentual, 1 de 500 que foi dado ao sacerdote é o 0,2%. Sabe quanto é? Em percentual, 1 de 50 que foi dado aos levitas é 2%. O dízimo no Novo Testamento. Na rúbrica dízimo, a minha chave bíblica indica umas poucas referências no Novo Testamento. 6 vezes a palavra aparece em Hebreus 7, mas aí não se está tratando diretamente do dízimo, ou seja, não são dadas instruções específicas de como dizimar, ou o que deve ser dizimado, ou quando dizimar, nem onde entregar o dízimo, etc. Isso é feito detalhadamente no Velho Testamento, como já vimos em Hebreus 7. A discussão gira em torno da superioridade do sacerdócio do Messias em relação ao sacerdócio levítico, sendo a entrega do dízimo tomada apenas como exemplo, tanto que os dizimistas não são propriamente mencionados. Menciona-se a tribo de Levi, que entregava aos sacerdotes os dízimos dos dízimos recebidos.
Vamos, pois, aos evangelhos. Em Mateus 23 e Lucas 11 e 18, Mateus 23 e Lucas 11 trata do mesmo assunto. Os pregadores do dízimo gostam muito destes dois textos, porque neles o Salvador diz: deveis fazer estas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Tá vendo? Diz o doutrinador. Jesus está mandando você dar o dízimo em Lucas 18. Em Lucas 18, o Senhor Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. A palavra dízimo aparece apenas na oração do fariseu presunçoso, ou, se preferir, do dizimista presunçoso, onde ele diz que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quando ganhava. E por isso se achava melhor do que todos, especialmente melhor do que o publicano. Se alguém acreditar que esse exemplo do fariseu deve ser seguido, não esqueça de incluir no cardápio a primeira parte dele: jejuar 2 vezes por semana. Ei, Mateus 23, Lucas 11 e Lucas 18 é Velho Testamento. Ainda havia templos, sacrifício, circuncisão, sacerdócio, etc. Notamos que, nas poucas vezes que o Salvador se referiu ao dízimo, ele o colocou em posição secundária e sem maior interesse. Por quê? Porque ele estava cumprindo seu ministério transitório de rasgar o véu e trazer o Espírito da graça, de graça, sem dinheiro. Ele disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, e se devotará um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 16. Dentro dessa sua concepção, orientou um homem rico, dizendo-lhe que, se desejasse ser prefeito, deveria se libertar da escravidão das riquezas. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus 19. Hoje esse conselho é dado de uma forma diferente pelos pregadores. Vai, vende o que tens e me dá o dinheiro. Lamentável, não? Em cima de uma minguta frase de 3 palavrinhas, sem omitir aquelas, dá o dízimo, da hortelã, do endro e do caminho, os colaboradores do dízimo criaram uma doutrina absurda. Se você não pagar o dízimo, não pode ser membro da igreja. Precisamos aprender de uma vez por todas que o que apraz a Deus são os atos de justiça e não necessariamente a prática de cerimônias e sacrifícios. Foi isso que ele revelou ao seu povo por intermédio do profeta Oséias. Pois misericórdia quer e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6. O que o próprio Salvador endossou em pelo menos 2 ocasiões. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus 9. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não teríeis condenado a inocentes. Mateus 12. Isto é, que deve falar mais alto em nossas vidas e nosso testemunho. Conclusão. Abraão nunca foi modelo de dizimista. O dízimo estava ligado à posse da terra de Canaã. O dízimo era uma obrigação imposta aos judeus. O dízimo não foi instituído para o sustento do levita. Foi instituído para o sustento do levita. O dízimo era o fruto da terra de Canaã e nunca em dinheiro. O dízimo não era exigido no rendimento dos profissionais. O dízimo tinha de ser comido e administrado pelo dizimista. O dízimo tinha de ser levado ao lugar indicado por Deus. O dízimo nunca fez parte dos ensinos do Messias
ou dos missionários, dos emissários. O dízimo não tem nada a ver com a nossa salvação. O dízimo não abre a janela do céu. O dízimo pregado e praticado nas igrejas não é dízimo bíblico. Portanto, esqueçamos Malaquias 3. Ninguém hoje, nem mesmo o judeu, ainda que morando na terra de Canaã, agora chamada Palestina, conseguiria entregar biblicamente o dízimo, porquanto o lugar escolhido por Deus para entregar o dízimo não existe mais. No caso, o templo, né? Muito bem, amados irmãos, vamos ficando por aqui, terminamos essa aula, né? Muito profundo, né? Esses ensinamentos, e que ficamos esclarecidos também nesse assunto. Dízimo hoje não tem nada a ver com a igreja do Messias. Esqueça esse negócio de obrigação de dízimo de Malaquias 3. Não tem mais fundamento nenhum. Jesus aboliu tudo isso e vivemos agora na nova e eterna aliança. Um abraço a todos, até a próxima aula, que ficamos bem esclarecidos sobre esse assunto, se Deus quiser.